Fala, meus amigos, tudo beleza? Hoje a gente vai dar início ao sketch aqui no SolidWorks. Antes, eu queria comentar um pouquinho sobre a aula anterior, né? Que foi sobre o template. Eu criei aquele template com Z para cima. E eu queria mostrar uma coisinha para vocês aqui, ó. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Esse foi o template que a gente criou. Eu vou entrar nele aqui e vou dar um OK. Tá lá do jeitinho que a gente criou, com Z para cima, com os atalhos pré-determinados das vistas, né, que nós editamos. Mas eu queria mostrar uma coisinha em configurações para vocês. Aqui, ó, quando a gente entra nas configurações, nas opções do sistema, nós temos aqui o item templates pré-determinados. Quando você clica aqui, o Solid vai abrir esse carinha aqui e mostrando para a gente o caminho desse arquivo. Tá vendo? Ele fica em C dois pontos, programa data, SolidWorks, SolidWorks 2025, templates pass. Isso aqui é o template padrão do SolidWorks, tá? Por padrão, ele vem aqui, ó. Sempre usar esses templates pré-determinados de documento. Eu já tinha alterado aqui, tá? E aqui eu solicitar ao usuário para selecionar o template de documento. Você deixa ticado aqui e você vem em locais de arquivos. Aqui, o SolidWorks tem vários links para locais de arquivos, tá? Por isso que eu falei da importância da gente criar um diretório exclusivo para o SolidWorks e a gente procurar não renomear. Depois que você definir o nome da pasta, procure não renomear, senão você vai ter que relinkar os caminhos, entendeu? E isso aí é meio chato, tá? Então aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Observe aqui, ó. Isso aqui é tudo links que nós podemos adicionar, ó. Personalizar cenas, arquivos de propriedades personalizadas. Então, tem muita coisa aqui, tá? Templates de BOM, que é a Bill of Materials. Isso tudo, quando você começa a criar os seus próprios templates, você vai jogando naquela pastinha exclusiva do Solid, entendeu? Então, no caso de templates de documento, a gente vai adicionar um caminho. Aqui, ó. Nós vamos clicar aqui em adicionar. Aqui nós vamos entrar na nossa pasta, tá vendo? Eu até renomeei ela aqui já para ficar assim e eu não mexer mais. Então, SolidWorks SW, underline, configurações. Aquela pastinha só tá com o ícone ali que eu mudei, tá? Só para mim ter uma visualização mais rápida, né? E aqui nós vamos selecionar essa pastinha aqui, ó, templates personalizados. Vou dar um OK, selecionar pasta. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nela aqui e vou mover para cima. Fiz isso, dou um OK. Ele vai emitir essa mensagem, gostaria de fazer as seguintes alterações, tá? Vou clicar em sim, pronto. Agora, quando eu clico em novo documento, ele vai abrir aqui e observe aqui que tem umas novas guias aqui, tá vendo? Olha lá. Templates, essa aqui é o caminho padrão do SolidWorks, tá? Nós temos aqui esse temp1, que se você olhar na minha pasta do Windows lá, eu vou acessá-la aqui, ó. Documentos, SolidWorks, templates personalizados. Tem uma pasta temp1 aqui, ó, que eu tenho alguns templates aqui já que eu utilizo aqui, tá? Inclusive, eu joguei aquele arquivinho dentro dessa pasta aqui, ó, que foi o arquivo que eu gerei como peça para gerar o template. Eu até falei, vou salvar como peça só para mim não perder o arquivo. Eu joguei ele aqui dentro. Mas esse aqui, ó, ASM.dot é um template de montagem. Aqui eu tenho outros templates, mas o que eu queria mostrar para vocês, ó, dentro da pasta, templates personalizados, eu já criei aqui um Y para cima e um Z para cima. Na realidade, eu só renomeei aquele que a gente criou, tá? Então, quando eu acesso aqui, ó, eu tenho os dois, ó. Y para cima, já fica pré-definido aqui, eu não consigo alterar. E tem o Z para cima. Vou dar um OK, pronto.
Então, eu vou disponibilizar esses 2 arquivinhos de template para vocês, e aí se você quiser usar Y para cima, observe a tríade aqui, ó, vou dar um ok, tá? Não vai mudar muita coisa, a não ser os tombos. Se você mexeu nos atalhos lá, aí vai mudar, tá? Eu vou fechar esse aqui, eu vou trabalhar com o Z para cima, e agora vamos começar com o Sketch. Vamos lá. Aqui dentro do SolidWorks, nós não temos modelos pré-definidos. Alguns outros softwares CAD já tem lá um cubo, uma esfera, um domo já pronto. Aqui não. Toda a geometria 3D, ela parte de um sketch. Então, o sketch, ele é muito importante, tá? Você desenvolver agilidade, você saber o que está fazendo, você ter uma desenvoltura de nível avançado no sketch é crucial. Então, eu vou primeiro abordar com vocês aqui as ferramentas de criação e depois as de modificação para o nosso sketch. O Solid ele tem 2 tipos de sketch. Nós temos o sketch 2D e o sketch 3D. Para o 2D, eu sempre vou precisar de um suporte. O que é isso? Pode ser um plano ou uma superfície de algum sólido. Então eu preciso desse suporte, tá? O 3D não, eu posso começar a desenhar aqui sem um plano em específico, tá? Então primeiro a gente vai abordar aqui o 2D. E aí quando eu clico ali, ó, vou sair aqui, ó, tá? Eu cliquei aqui, ó. Acessei a aba esboço, cliquei no botãozinho ali. E aí aparece os 3 planos, né? Você pode escolher o plano. Eu vou escolher o plano direito. Ele já traz a direita pra gente aqui, ó. E eu poderia fazer do outro modo também, né? Eu vou cancelar aqui. Como nós já criamos o nosso sistema de coordenadas, eu vou dar um Ctrl 6 aqui, vou trazer a direita para mim, e eu já vou criar um sketch aqui, ó. Aqui é mais rápido, tá vendo? Eu vou clicar aqui, ó. Já acessei o plano. Aí eu clico no botãozinho de esboço. Pronto. Agora eu já posso começar a desenhar. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, o que eu vou fazer aqui? Para ficar mais fácil a visualização, eu vou dar um direito aqui, ó, um espaço sem nada aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó, barra de ferramentas, vou selecionar aqui esboço. Eu já adicionei um atalho para ela, tá? O F4. Mas eu vou clicar aqui, ó. Pronto. Tá aqui a nossa barrinha de esboço. Se você quiser, você pode redimensionar ela, ou você pode deixar ela esticadinha aqui, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar aqui com linha, tá? Quando eu clico na ferramenta aqui, ó, no caso aqui, todas elas têm a setinha, tá vendo? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês, ó. A linha eu tenho 3 tipos: linha, linha de centro e linha do ponto médio. No retângulo, eu tenho 5 opções. Na ranhura, 4. Diâmetro eu tenho 2 e arco eu tenho 3. Aí tem spline, elipse, e aqui já começa as ferramentas. Eu tenho uma ferramenta para fillet e outra para chanfro, e tenho o polígono. Bom, vamos lá. Linha. Eu clico na linha, aparece essa opção aqui, ó, a orientação como esboçado, horizontal, vertical ou em ângulo. Aí eu tenho as opções para construção, comprimento infinito ou linha de ponto médio. Eu vou deixar do jeito que está e vou clicar em qualquer ponto da tela que tá. Vou clicar, soltei o botão esquerdo, tá? E eu estou arrastando aqui, ó, aleatoriamente. Observe que quando eu deixo a linha quase reta, já aparece ali, ó, o amarelinho, o ícone amarelinho ali que está adicionando uma relação. Vamos lá. Quando eu clico em cima da linha, está mostrando uma relação de vertical. Aí entra, né? Por que ela está vertical se ela está na horizontal? É aquela situação que eu expliquei para vocês na aula anterior, tá? Eu já estou acostumado. Isso aqui é só uma orientação do software, tá? Não vai interferir em nada. Mas se a gente quer ver do jeito certo, é só eu dar um Alt 3 aqui, ó, que é o atalho para normal A que nós definimos na aula passada, certo? Por isso, pessoal, eu peço para vocês aqui, ó, sigam
a sequência das aulas, tá? Se você pular etapas, vai ficar complicado, tá? Então, assiste a aula 1, aí terminou, teve dúvida, volta, assiste de novo, aí depois vai para a aula 2, tá? Então vamos lá, a linha está na vertical, isso aqui são as relações, tá? Se você quiser deixar ela visível aqui, ó, você pode vir aqui no olhinho e clicar nesse ícone aqui, ó. E eu também já adicionei um atalho para ela, tá? Ó, lá, Shift R. Isso aqui a gente usa muito, tá? Eu vou fazer várias linhas aqui, ó. Observe que eu tenho algumas relações aqui, ó. Porque as minhas relações, elas estão ligadas. Como é que eu sei disso? Porque já está criando, tá vendo? Eu posso desligar essas relações também. Você pode vir aqui, ó, em ferramentas, configurações de esboço, você tá vendo aqui, ó? Então, relações automáticas. É esse íconezinho aqui, ó. Que eu aconselho vocês fazerem, tá? Você pode, eu vou apertar a tecla S, você tá vendo aqui, ó? Eu já adicionei alguns botões aqui, ó, que dentro do Sketch a gente usa bastante. Esses botões da estão relacionados com as relações. Então, se você clicar aqui em direito, personalizar, você vem aqui, ó, na na abinha barras de atalhos, e vem aqui em dimensões e relações. É esses quatro aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Clica e arrasta aqui, ó. Isso aqui já tá aqui, tá vendo? Deixa esses quatro aqui porque a gente usa bastante. Vou cancelar aqui porque o meu já tá aqui, né? Então, se eu, ó, apertei a tecla S, eu posso desligar as relações automáticas. Aí eu vou começar a construir aqui, ó. Observe que aparece o ícone, só que agora ele está branco, tá vendo? Então, eu estou fazendo uma linha aqui horizontal, só que ele não está adicionando relação. Olha lá, ó. Essa linha aqui está na horizontal. Se eu clicar no ponto, olha só, não consigo mudar a posição dela. Ela é uma horizontal, tá? Já essa aqui eu desenhei ela na horizontal, mas se eu clicar no ponto e arrastar, eu consigo inclinar essa linha, tá? Então vamos lá. Eu vou ligar aqui, ó, apertei o S, vou ligar as relações, beleza. Então agora eu posso começar a desenhar. Vou selecionar tudo aqui, ó. Ó, botão esquerdo do mouse, cliquei e arrastei. Observe que ele cria uma janela na cor verde, certo? Isso significa o quê? Tudo que ele tocar, ele vai selecionar. Por exemplo, essa linha aqui, ó, inclinada, ele está pegando a metade dela, ó. Na hora que eu abro a janela, ele selecionou. Se eu clicar daqui para cá, ó, ele só pega o que está totalmente dentro da janela. Então essa linha inclinada aqui ele não vai pegar, essa aqui ele não vai pegar e essa ele não vai pegar. Ele vai pegar só o retângulo ali, ó. Tá vendo? Então são os dois modos de seleção aqui, tá vendo? Eu vou selecionar tudo aqui e vou apagar, apertando a tecla Delete. Pronto. Então, linha não tem segredo nenhum, tá? Eu só vou mostrar aqui. Você pode acessar ela apertando a tecla L ou os gestos do mouse. Eu vou pressionar o botão direito, vou dar uma leve movimentada aqui no mouse. Olha lá, eu já tenho os meus 12 comandos inseridos aqui, ó. Você pode navegar por eles, isso aqui ajuda muito, tá? Então vou fazer uma linha aqui, ó, já jogo aqui e já arrasto para cá, ó. É rápido, ó. ESC, ESC, ESC. Eu já adicionei ali uma linha de construção também, ó. Ó, ó, tá vendo? Então vou fazer uma linha aqui, ó. Vou ancorar ela na minha origem, tá? E vou arrastar. As relações estão ligadas, ó. Observe, ele adicionou coincidência. Ó, ele adicionou coincidência com a origem, coincidência com o eixo. Ele adicionou várias relações aqui, tá vendo?
Você pode também vir aqui, ó, e ocultar. Clica aqui na origem e oculta ela. Eu vou apagar essa linha aqui, ó. Delete. Delete. Eu vou fazer a linha de novo, ó. Observe que agora ele só adicionou uma relação com a origem e uma horizontal. Ele não adicionou relação com o meu sistema de coordenadas. Então vamos lá. Vou continuar desenhando aqui, ó. Vou clicar no ponto aqui e vou arrastar, ó. Se eu quiser, já posso colocar uma medida. Lembra que a gente habilitou a entrada numérica? Então vou colocar aqui 50. Vou dar um Enter. Ele já adiciona a cota. Ó, sem querer ele já criou um arco ali, ó, tá vendo? O que que acontece? O comando linha, quando você... Eu vou apertar o ESC, linha de novo. Eu vou arrastar ele e puxar. Quando eu paro aqui, ó, se eu parar um pontinho aqui, ó, se eu arrastar e voltar para cá, ó, quando eu voltar, ele vai gerar um arco tangente. Isso é bem legal, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Vou arrastar, vou voltar. Crio outro arco. Aqui, ó, a linha segue na tangência, ó lá. Aqui eu voltei, ele criou um arco, tá vendo? Se eu quiser cancelar, eu clico 2 vezes na tela com o botão esquerdo, ó. Rápido. Pronto, você já cancelou a ferramenta. Aí eu posso manipular isso aqui, ó. Venho, vou continuar aqui, ó, com a linha. Observe, essas linhas amarelas são as linhas de orientação. Aqui, ó, ele já está falando para mim que ele já está dando uma prévia da relação que ele está adicionando, tá vendo? Vou puxar aqui, ó, olha lá, eu tenho uma relação de tangente já com o arco. Vou jogar para cá. Dois cliques, cancelei, certo? Vou trazer o ponto para cá, ó. Pronto. Observe que nós temos uma região aqui que está com um contorno, com esse sombreado aqui, tá vendo? Essa cor aqui você pode mudar também. É esse botãozinho aqui, ó. Contornos sombreados. Eu utilizo o Alt F5 para habilitar e desabilitar. Isso aqui é bem legal pelo seguinte. Se eu estou desenhando um perfil aqui, ó, aleatório, e eu fecho, ele cria uma região. Se eu clicar no meio aqui, ó, não vai acontecer nada. Mas se eu estiver com o contorno habilitado, eu consigo clicar aqui no meio, ó, e arrastar essa geometria que eu acabei de criar. Eu não preciso ficar selecionando linha por linha aqui com o Ctrl pressionado para fazer a seleção inteira, entendeu? Se tiver desligado, vou desligar aqui com o Alt F5. Esse atalho fui eu que inseri, tá, pessoal? Eu aconselho que vocês coloquem um atalho para isso aqui, porque a gente usa bastante. Eu não consigo fazer a seleção, tá vendo? Então, Alt F5. Pronto. Tá selecionado. Sistema de cores. O que está branco aqui, ó, não está definido. E o que está verde já está definido. Então, eu tenho uma linha horizontal, tenho uma cota entre as duas linhas, só que eu não tenho um comprimento definido ainda. Vou adicionar dimensão, apertando a tecla D, que foi um atalho inserido também, ou arrastando o mouse com o botão direito para cima, acessando a dimensão. 100, coloquei a medida, 50, vou colocar um raio, vou colocar outro raio aqui, vou colocar um ângulo, 30 graus. Preciso adicionar um comprimento para definir essa geometria aqui, ó. Então, eu posso adicionar uma relação entre esses pontos aqui, ó. Se eu clicar nesse ponto, com o Ctrl pressionado e clicar nesse ponto, e esperar um pouquinho, aparece essa janelinha aqui, ó. Eu já posso adicionar uma relação aqui de vertical, ó.
Pronto, já defini todo o esboço, tá vendo? Shift R, ocultei as relações. Shift R, mostrei as relações. Olha o atalho, tá vendo? Vou apagar esse carinha aqui, ó. Direito, barra de espaço, canto de confirmação. Então, ok. Pronto, meu sketch já está totalmente definido e está pronto. Eu quero que você preste atenção no nome aqui, ó. Esboço 2. Vou entrar dentro do sketch. Eu posso fazer isso clicando em cima dele e clicando no lápisinho ali, ó. Ele já vai abrir a edição do sketch. Agora eu vou criar uma linha aqui, ó. Barra de espaço, canto de confirmação, ok. Olha o nome, pessoal. Aqui eu tenho entre parênteses um tracinho, tá vendo? Por que que isso acontece? Porque o meu esboço, eu vou clicar com o direito, editar esboço, tem uma linha que não está definida. Então, procure sempre definir totalmente o seu esboço, entendeu? A gente começou a utilizar a ferramenta linha aqui, ó. Adicionamos alguns arcos, adicionamos as relações e as dimensões. Só que eu tenho uma linha solta aqui, essa linha não está definida. Se eu apagar ela e sair do esboço, olha lá, saiu o parênteses com tracinho. Editar esboço, ferramenta retângulo. Ou melhor, vamos apagar tudo isso aqui, ó. Pronto, ferramenta retângulo. Quando eu clico na ferramenta, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções para essa ferramenta. Quando eu clico nela, as 5 opções já estão aqui dentro do menu de contexto, tá vendo? E é bem simples utilizar elas, tá? Ó, você vai ver aqui, ó, os cliques. Então, ele fala para mim, ó, primeiro clique, segundo clique. Retângulo de canto. Para o retângulo central, é um clique no centro e eu abro para a extremidade. Retângulo com cantos em 3 pontos é 1, 2, 3. É dessa maneira que você vai clicar, seguindo a ordem. Vamos fazer o primeiro? Primeiro ponto. Ah, uma coisa legal aqui, ó. Segundo ponto. Observe que eu já tenho linhas de construção. Por que que isso aconteceu? Porque eu habilitei essa opção. Direito do mouse, presta atenção no meu direito do mouse, ó. Eu já habilitei a ferramenta retângulo aqui, ó, tá vendo? Opa, pronto, entrou. Isso aqui, ó, você determina aqui, ó, adicionar linhas de construção. Se você não quiser, você tira e segue o mesmo processo. Eu posso fazer daqui para lá, de lá para cá, tal. Não precisa ser da esquerda para a direita, não, tá? Criei vários retângulos aqui, ó, tá vendo? Vamos lá, relações. Clica com o botão direito aqui em cima de uma ferramenta e coloca aqui, ó, barra de ferramentas e acessa esse carinha aqui, ó, dimensões e relações. Ele já inseriu ali, ó, a barra de ferramentas. Vamos puxá-la para cá, ó. Essas barras de ferramentas, elas ficam flutuando por padrão, tá? Ó, se eu quiser arrastá-la para cá, ela, ela já fica posicionada aqui. Eu também consigo vir aqui em personalizar. Se eu colocar aqui, ó, bloquear, Command Manager e barra de ferramentas, observe que esses tracinhos aqui eles vão sumir, ó. Aí eu não consigo mais movimentar. Inclusive, não, essa que está solta eu consigo, mas se eu jogá-la para cá, eu também não consigo quando eu habilito isso, tá? Mas todas elas que estão aqui nas minhas margens, elas ficam bloqueadas. Para mudar isso, é só vir aqui em personalizar e tirar esse carinha aqui, ó. Pronto. Aí agora ela fica flutuando aqui também, tá vendo? Então aqui, pessoal, eu tenho aqui a nossa barrinha de dimensões e relações. Aqui tem aqueles 4 botõezinhos que nós adicionamos no menuzinho da tecla S, tá vendo? Então aqui eu tenho
Esse aqui, ó, é muito legal, define totalmente o esboço. Adicionar relações, adicionar relação, relações automáticas e exibir e excluir relações. E exibir e excluir relações. Então, aqui, ó, isso aqui é muito pouco usado, tá? Ó, você ter uma dimensão horizontal e uma dimensão vertical, tá? Geralmente você vai utilizar a tecla D ou a dimensão inteligente, tá? Quando eu clico, ele já sabe que essa linha está na vertical, ele já está adicionando uma dimensão vertical para mim, tá? Então, retângulo. Vamos apagar todo mundo aqui, ó. Fiz uma seleção, delete. Vamos lá, clico no retângulo. Segunda opção, retângulo do ponto central. Observe que o ícone muda, tá vendo? Vou clicar, arrastar. Se eu adicionar uma medida aqui, ó, 200, e adicionar uma medida igual, perceba que vai ficar uma cota só. Por que que isso acontece? Porque o SolidWorks ele já adicionou relações de igualdade entre essas linhas aqui, ó. Shift R para mostrar as relações. Olha lá, ó. Ele já adicionou essa relação de igualdade. Então ele está falando que essa linha é igual a essa. Aí, para você mudar isso, você tem que quebrar, se clicar na relação e apertar a delete. Aí você consegue adicionar uma cota aqui, 210, por exemplo, tá? O esboço já está totalmente definido, tá vendo? Vou clicar, vou apagar. Vamos de novo na terceira opção, retângulo. Terceira opção, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Ó, vou inclinar um pouco a linha aqui, ó, e vou arrastar. Eu já posso adicionar medida, se eu quiser, tá? O legal é que aqui ele não adiciona relações nem de vertical, nem de horizontal, mas ele adiciona a relação de perpendicularidade, tá vendo? Ele adicionou duas relações de perpendicularidade, isso quer dizer que essa linha está a 90 graus dessa, e ele adiciona paralelismo entre essas duas linhas. Então, para definir um sketch desse, você tem que, por exemplo, eu vou criar aqui uma linha de construção acessando o meu atalho que é J, ou eu venho aqui, ó, linha de centro. Vou adicionar aqui um tamanho, por exemplo, ó, 80. Vou clicar nesse ponto e nesse ponto e vou falar para o SolidWorks que eles são coincidentes. Para mim definir esse cara aqui, falta eu adicionar um tamanho desse retângulo e um ângulo. Então eu vou adicionar uma cota de ângulo aqui, ó, 45 graus. E agora eu preciso adicionar o comprimento. Ó, observe que eu cliquei ali, ele já adicionou ângulo. Por quê? Eu estava com a linha selecionada ali sem querer, tá vendo? É só apertar ESC e voltar ao modo normal. 190, pronto. Sketch totalmente definido. Alt 3, normal A, seleciona todo mundo, vamos apagar, retângulo de novo. Clica no ponto central, é igual esse, só vai mudar o método, tá vendo? Você clica aqui, ó, é o centro, vai ser o centro do retângulo, e aqui você vai puxar. Ele adiciona uma linha cruzando esse retângulo, mas é o mesmo retângulo, ele só adiciona linhas, né? Vamos aqui de novo, retângulo. E a última opção. Ele faz como se fosse um paralelograma, né? Ó, por que que eu tô mexendo aqui e tá mudando ali? Porque ele adicionou uma relação ali sem querer, tá vendo? Vamos descobrir qual que é? Vamos ver. Ó, quando eu clico na relação, geralmente a outra relação ela vai ficar em ênfase aqui também, ó. Olha lá, ó. Olha lá.
Ele adicionou uma relação coincidente com esse ponto. Se eu quiser desvincular esses dois carinhas aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso apagar uma dessas relações, ó. Pode ser aqui ou pode ser lá. Aí agora, ó, eu tenho liberdade para mexer com eles de maneira independente. Relação colinear, tá? Por exemplo, eu quero deixar essa linha aqui, ó, colinear com essa. Eu clico nessa linha, clico na outra linha. O SolidWorks já vai apresentar as opções disponíveis para a gente aqui, ó. Eu posso deixar elas com comprimento igual e posso adicionar a relação colinear aqui, ó. Se eu quiser ligar os pontos aqui, ó, clico nesse ponto, coincidente. Pronto. Vamos apagar todo mundo aqui. O legal daqui, ó, desse atalho que você define no gesto do mouse, sempre que eu acessar a ferramenta, ela vai puxar o retângulo que está definido aqui, ó, diferente da tecla S. Se eu selecionar o ponto médio, ó, retângulo do ponto central aqui, ó, e eu voltar aqui na tecla S, o ponto central fica definido lá, tá vendo? Eu quero de canto, eu já vou aqui no meu atalho, ó, no gesto do mouse. Tá vendo? Por isso que é bom o atalho de exibir relações, ó. Ctrl Shift R, desculpa, Shift R, tá vendo? Shift R. Por quê? Esse sketch aqui é bem simples, mas, meu, vai ter alguns sketches que você vai ter muita linha e muita relação. E isso aqui polui muito a nossa visualização, entendeu? Vamos apagar tudo aqui. Próxima ferramenta, ranhura. Quando você clica na ferramenta aqui, ó, aparece. É a mesma situação aqui do retângulo, tá? Ó. Só tem essas duas opções aqui, ó, que você pode definir entre centro ou entre a tangente externa do arco aqui, tá vendo? Então, se você quer pegar entre centro, 1, 2, 3. Clica uma, ele já cria uma linha de construção. Se você quiser já cotar, já opa, já pode, tá vendo? Deu erro aqui, peraí, vamos lá. Clica num ponto, arrasta, vou, 200, Enter. Aí eu arrasto, eu quero um raio de 20, né? Vai ficar uma ranhura de 40. Se eu adicionar uma medida aqui, ele já mostra o raio. Isso aqui, ó. Isso aqui é legal a gente habilitar uma opção também, ó. Por exemplo, esse esboço aqui ele já estaria totalmente definido, né? Só faltaria nós ancorarmos, só faltaria a gente ancorar ele num ponto para ele ficar fixo. Mas eu adicionei mais uma cota aqui, ó. Aí o SolidWorks abre essa janela, ó. Adicionar essa dimensão tornará o esboço sobredefinido ou insolúvel. Deseja, em vez disso, adicioná-la como uma dimensão acionada? Tornar essa dimensão acionada. Essa dimensão acionada vai ser só para a gente visualizar, entendeu? Ela não vai ter efeito de criação para a geometria. Eu dou um OK. E eu posso ticar aqui, não perguntar novamente, ó. Olha lá. Então aqui eu vou adicionar outra. Olha, ele não perguntou novamente. O que que ele fez? Por padrão, ele já deixou qualquer dimensão que esteja além do necessário, ele vai deixar por padrão acionada. Vamos vir aqui em opções para você ver, ó. Opções, esboço. Ó, por padrão, definir como acionado. Dimensões sobredefinidas, tá vendo? Então, isso aqui sempre deixa ticado aqui, porque volta e meia você vai inserir uma dimensão além, que às vezes você tem um sketch que está definido, mas você quer adicionar mais uma dimensão ali, entendeu? Por exemplo, ó, eu vou criar um sketch aqui, ó.
um triângulo. Eu vou adicionar uma medida aqui e uma medida na vertical. Ele já tá definido. Mas eu quero saber a hipotenusa desse cara aqui. Então eu posso adicionar essa medida aqui, ó. Pronto. Ele não vai dar conflito, ele sempre vai adicionar essa medida aqui só como uma referência pra gente, tá? Vou apagar. Voltando para a ranhura. Segundo método. É a mesma coisa do retângulo, tá vendo? Olha que legal, ó. Vamos lá. De novo. Vamos clicar aqui, ó. Deixa mais ou menos na horizontal, arrasta. Observe que ele já está adicionando dimensão, certo? Vamos lá. Adicionar dimensões. Então, isso aqui agiliza também. Eu não digitei nem nada, ele já adicionou, ó. Então, se você quiser, é só alterar. 10, 100. Pronto. Aí entra, né, pessoal? Por exemplo, quando você está na criação, e às vezes você gruda uma coisa que você não queria grudar lá, igual esse cara aqui, ó. Tá vendo? Lembra daquela ferramentinha lá, o Alt F? Presta atenção aqui, gente, ó. Nessa barra aqui, ó. Tá vendo? Eu vou digitar aqui Alt F. Presta atenção aqui, ó. Aqui, tá? Ó. Alt F. Olha lá, ó. Ele tá avisando pra gente que ele desabilitou a ferramenta. Então, quando eu clico aqui, ó. Opa, vamos vir aqui. Ferramentas, vamos ver configurações de esboço. Não, tá habilitada. É que na realidade aqui tá definido, né? Tá definido por causa das. Se eu clicar na linha, eu consegui mexer, é isso mesmo. É porque eu tinha clicado na região. Então, ó, eu acabei destruindo a ranhura, tá vendo? Destruiu por total. Vamos desligar, ó, presta atenção aqui, ó. Alt F, Alt F. Agora ele habilitou, ó, Alt F, desabilitou. Então aqui agora eu posso mover e nada acontece, tá vendo? E aí você precisa tomar cuidado, porque às vezes, vou criar um retângulo aqui, ó. Se eu ligar, Alt F, ó, liguei, ó, consigo separar, ó, tá vendo? Alt F, não vou conseguir separar, ó. Ele tá grudado ainda, tá vendo? Então, se por um acaso você estiver mexendo e estiver destruindo o que você criou, provavelmente é porque lá em configurações de esboço está esse separar segmento ao arrastar. Vamos apagar todo mundo aqui. Próxima ranhura. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Aqui a única diferença é que ele vai abrir um arco aqui, ó. Certo? Ele vai dar o ângulo aqui, ó. Tamanho da ranhura e o raio a partir de um ponto. Para mim definir esse cara aqui, o que que eu preciso? Eu preciso adicionar uma parada para esse cara aqui. Eu posso fazer isso através de uma cota aqui, ó. Só que se eu colocar uma cota na horizontal, ó, ele já trava, ó. 115. Certo? Vamos lá para o próximo. Vamos clicar aqui. Abriu lá, ó. Mesma coisa. Centro. Aí agora você vai abrir. Ó. E aí puxa. E aí você abre. É bem simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum essas ferramentas aqui, ó.
Quando a gente for fazer os exercícios, você vai ver que não tem segredo nenhum. E aí, eu vou só mudar a opção aqui, ó, para vocês verem o que acontece, que ele vai adicionar uma medida externa, né? Às vezes você vai fazer uma chaveta, você vai pegar de fora a fora ali, ó, tá vendo? Próxima ferramenta, círculo. Não tem segredo nenhum. Só tem duas opções: dimensões de diâmetro, 200. De novo, círculo, dimensões. Ó, cliquei, arrastei, não teclei nada. Ele não adicionou a dimensão. Se eu digitasse, ele adicionaria. Ó, vou acessar a ferramenta com o gesto do mouse. Cliquei, arrastei, 250. Pronto. Observe que esse cara tem uma dimensão e esse não. Se eu clicar aqui e soltar, aparecem as opções. Eu posso tornar esse cara concêntrico. Olha lá. Ctrl Z. Posso tornar ele corradial. Ctrl Z. Posso tornar ele tangente. E posso adicionar tornar igual. Ele vai ter o mesmo diâmetro. Vou apagar todo mundo. Próximo. Círculo do perímetro. Isso aqui eu vou fazer um retângulo aqui, ó. Isso aqui é legal para quando você tem um caso que você já quer adicionar as tangentes. Então vamos lá. Círculo do perímetro. Vou clicar numa parede, vou clicar na outra e vou clicar numa outra aqui, ó. Pronto. Ele travou, tá vendo? Então já adicionou 3 tangentes aqui, ó, automáticas. Se eu quiser adicionar mais uma, eu clico no círculo, na linha e adiciono tangência. Vamos lá. Delete. Próximo. Vamos lá. Agora é o arco. Tá vendo? Ó? 1, 2, 3. Esse é o arco de ponto central. 1, 2, 3. Aí eu arrasto para onde eu quero. Tá vendo? De novo. Segunda opção. Esse aqui é o arco tangente. 1, 2. O que que ele faz? Ele já adiciona uma tangência. Isso aqui é legal quando eu tenho uma linha reta. Ó. Se eu quero adicionar um arco tangente, eu já venho aqui, ó. Mas é pouco utilizado, tá? Porque com a própria ferramenta linha, eu já consigo construir uma linha, eu saio, volto e já faço um arco tangente, tá? Saio, volto, pá, faço um arco tangente. Próximo, arco 3 pontos. Esse aqui eu uso bastante. Tanto é que eu tenho um atalho para ele, né? Fiz uma linha, Alt A. Ó, aqui eu tenho uma linha e eu tenho um arco, certo? Se eu quiser adicionar uma tangência, eu não preciso clicar na linha, no arco e habilitar a tangente. E habilitar a tangência. Vou dar um Ctrl Z. Eu posso simplesmente clicar no ponto e já abre aqui, ó, tá vendo? A opção de tangência. Isso vale para outras relações também, tá? Ó, vou fazer uma linha aqui, ó. Eu quero adicionar perpendicularidade. Eu não preciso selecionar as duas. Seleciono o ponto e vou na perpendicularidade, tá vendo? Próxima é Spline. A Spline, ela é uma ferramenta bem bacana, só que você tem que saber, ela não é para, ela tem as suas peculiaridades, né? Então, quando eu clico nela, ó, você percebe que não aparece nenhum menu aqui nem nada, ó. Mas ó,
Aqui eu vou adicionando pontos. E esses pontos, eles têm controles, tá vendo? Quando eu clico com a tecla direita em cima da spline, observe aqui, ó. Tem várias opções, ó. Adicionar controle de tangência, adicionar controle de curvatura, inserir ponto de spline, simplificar spline, exibir alças de spline, que são essas alças que a gente está vendo aqui, ó. Exibir polígono de controle, exibir pontos de inflexão, raio mínimo, converter a spline de estilo, converter em spline genérica, exibir pentes de curvatura. Então, tem um monte de opção aqui na spline, tá? Então, eu vou só manipular aqui, ó. E se você quiser, você pode adicionar dimensões aqui, ó. Por exemplo, eu vou adicionar uma dimensão de ângulo aqui, ó, 30 graus. E eu vou adicionar um comprimento. Observe que esse comprimento, ele é um comprimento para o controle, tá vendo? Isso aqui, quando você quer criar uma representação de um cabeamento, de um fio, de uma mangueira, a gente usa bastante para utilizar o sweep, né, o ressalto varrido com base varrido. É bem útil, mas é uma ferramenta que você tem que já é uma ferramenta mais avançada dentro do Sketch, tá? Vamos lá, vou apagar. Eu vou criar uma spline aqui de novo. 2, 3 pontos. ESC. Eu vou criar mais uma. 2 pontos. ESC. Observe que essa aqui é praticamente uma linha, né? Mas eu consigo manipular aqui, ó, através dos controles. Se eu converter essa spline aqui com direito para uma spline de estilo, vai aparecer essa mensagem. Você dá um sim. Ele muda a maneira que você controla a curvatura. Então, isso aqui eu posso adicionar uma relação de horizontal, por exemplo, esse aqui de vertical e esse aqui de horizontal. Isso aqui é bem legal que você consegue definir uma spline com mais facilidade, tá? Então, 200, 200 e aqui 200. Consegui definir todinha a minha spline. Então, a spline de estilo, ela é bem bacana, tá? Vou apagar isso aqui. Aqui eu posso clicar nela com o direito e exibir pentes de curvatura. O SolidWorks vai fazer uma representação da curvatura dessa spline. Tá? Clico com o direito se quiser ocultar. Exibir raio mínimo. Já mostrou um raio, tá vendo? Exibir pontos de inflexão, onde ela converte de uma direção para outra, tá vendo? Então, a spline você vai utilizar ela pouco assim, sabe? Então, a spline, e aqui você já pode acionar a spline de estilo, tá? Diretamente, sem ter que converter uma spline comum. Vamos lá, pessoal. Ó, curva acionada por equação. Quando você clica aqui, ele vai aparecer aqui um campo de equação e os parâmetros. Esse primeiro parâmetro aqui seria o ponto inicial. Vamos colocar aqui 0. O próximo ponto seria o ponto final. Vou colocar aqui 40. E aqui você tem que colocar uma equaçãozinha aqui. Ó. Colocar uma aqui, ó.
2 vezes seno x. Parênteses, parênteses, dá um enter. Você tá vendo? Ele já vai dar uma prévia da curva. Você dá um OK. Bom, isso aqui eu vou ser bem sincero, eu acho que eu usei umas 2 vezes isso aqui e você consegue gerar uma curva através de equação, né. Mas tá aí, o último aqui da curva acionada por equação. Quer ver? Vamos medir aqui, ó, pra ver se tá com uns 40. Com 40, tá vendo? Ponto zero. Para mim editar ela, eu dou 2 cliques, vai abrir aqui, você pode mudar os parâmetros aqui. Eu vou colocar aqui 50. Vou dar um enter. Ele jogou ela lá para baixo porque eu coloquei a cota, né. Eu vou cancelar. Vou deixar essa cota aqui como acionado, vamos ver. 50. Olha lá. Então é interessante, né. Vamos colocar aqui 3. Vai aumentar as curvas ali, ó. Tá vendo? Vou colocar um valor negativo aqui no ponto inicial, menos 20. Então, você pode brincar ali com as opções e ver o que que dá, entendeu? Temos a elipse. A elipse você clica num ponto, arrasta e e abre aqui, ó, você consegue cotar os pontos aqui, ó. 5 por 3. Então você consegue. Posso até definir aqui, ó. Não tá definida ainda porque eu preciso travar esse ângulo aqui, ó. Ou eu preciso dizer para o SolidWorks, ó, esse ponto é horizontal com esse. Aí eu consigo definir, entendeu? Elipse não tem muito segredo. E vamos pro último aqui, que é o nosso polígono. O polígono, a ferramenta polígono, você consegue criar um sextavado, por exemplo. E aí nós temos a opção de círculo inscrito ou círculo circunscrito. O que que isso muda? Se eu colocar aqui, ó, muda que ele vai jogar o círculo para fora. Então, nesse caso, se eu quero um sextavado de 14, eu vou cotar aqui o diâmetro, ó. Vou colocar 6, vai, para não ficar muito grande. E aqui, se eu quiser deixar com 6, eu tenho que cotar os paralelos aqui. Eu vou adicionar uma relação aqui, ó. 10, vou deixar aqui os dois na horizontal. Percebe que ele já travou o meu círculo, só que o meu sextavado aqui, ele está livre ainda. Então, para mim definir ele, eu tenho que adicionar uma relação aqui, ó. Ou adiciono uma relação aqui, esses dois caras na horizontal. Esse aqui é a mesma coisa. Por exemplo, eu quero deixar ele com um paralelo aqui, ó. Ponto, ponto, horizontal. Geralmente a gente usa esse aqui, tá? Então, quando você for acessar a ferramenta, a primeira opção lá é o inscrito. 6. E aqui nós temos a ferramenta de texto também. Isso aqui, ó, eu vou criar um retângulo aqui, ó. Vou cotar aqui, ó. 30 por 8. Lembra da nossa tecla S? S, vou criar um ressalto aqui, ó, de 5 milímetros. Vou dar um OK. Já criei um sólido aqui, ó.
E aí, vamos imaginar que eu quero criar um texto aqui, ó. Eu venho aqui na ferramentinha, digito o texto, e aí ele pede uma curva. Por enquanto, eu não vou dar nenhuma curva, eu vou dar um OK. Aí, o que que eu posso fazer? Posso vir aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Vou explicar para vocês, ó. Shift, pressionei Shift, seta para esquerda, seta para cima, seta para direita. Vou criar uma curva aqui, ó, uma linha de construção acessando a tecla J, que é o atalho que eu criei. E aí eu vou entrar aqui de novo no texto e vou, com a caixinha selecionada aqui, pressionar, escolher a linha. E aí aqui eu tenho a opção de controle, tá vendo? Eu posso deixar isso aqui totalmente distribuído, ó, através da minha linha, na média, né? A formatação do texto eu posso deixar na direita ou na esquerda. Posso deixar ele com o texto como negrito, itálico, e eu posso até adicionar posso até vincular uma propriedade aqui, ó. Se eu quiser inverter o texto, é só eu clicar aqui, ó, e ir alternando aqui, ó. Vamos voltar. Se eu quiser trocar a fonte, eu clico aqui, ó, em fonte. Eu posso selecionar uma outra fonte aqui. Tem algumas fontes que você não vai conseguir gerar geometria, que às vezes ela dá intersecção aqui, ó. Às vezes ela cruza aqui e você não consegue gerar uma geometria. Então você tem que observar isso, tá? Eu vou dar um OK. E aqui eu posso realizar um corte ou uma extrusão. Eu vou realizar uma extrusão aqui, ó. Vou adicionar um valor, 1 milímetro. Vou dar um OK. Bom, pessoal, nessa aula foi isso. A próxima aula a gente vai entrar aqui com os recursos de modificação de geometria em Sketch, tá? E treine, pega aí, abre o seu SolidWorks aí, pega um tempinho, fuça, ó, cliquei aqui na linha, ele já pede um plano, tá vendo? Então começa a trabalhar aqui, ó. Ah, vou fazer um arco. Treina, entendeu? Para você pegar a agilidade, os gestos do mouse, tá vendo? Isso tudo é um conselho que eu dou para você é a partir do momento que você definiu os gestos, fez uma escolha legal de ferramentas, pô, isso aqui é legal, não fica mudando, tá? Por quê? A sua cabeça já vai ficar mapeada com esses gestos aqui, entendeu? Se você mudar, aí complica um pouco, entendeu? Então você definindo e deixando esses ícones aqui de maneira que você fixe bem na sua memória, é uma maravilha, entendeu? Tá bom, pessoal? Então, na próxima aula nós veremos aqui as ferramentas para modificação de sketch.